Na abertura da sessão solene do Natal. Salve Natal de Jesus! Salve dia festivo do cristianismo espírita! Deus vos abençoe, meus irmãos, e vos faça compreender que, neste instante, a fraternidade é o que vos aproxima do Divino Mestre, cujo Espírito, velando sobre todos vós, sente que vos procurais unir pelos laços íntimos de uma amizade sincera. Jesus, que sempre buscou os aflitos e os pecadores, não se peja de lançar as vistas sobre este pequeno núcleo de cristãos, que procura acercar-se dele pela fé. Salve, pois, asilo espírita João Evangelista. Que o teu progresso se faça sentir, que os teus componentes continuem a lutar pela verdade e pela justiça, encaminhando corações tenros e espíritos novéis pela linha reta do amor, que conduz à salvação. Meus irmãos, que a vossa evolução seja patente aos olhos do mundo pelos frutos que derdes, e esforçai-vos por fazer, nesta data gloriosa, uma concentração e uma consagração mais perfeitas, para que vossos espíritos ascendam um pouco mais no aperfeiçoamento progressivo que encetastes. Glória a Deus nas alturas, e paz, na terra, aos homens de boa vontade. Que assim seja. Tiago. Em 25 de 12 de 1937. Recordando o Natal. Meus amigos, meus irmãos, pairam ainda no ar as notas suavíssimas da recordação do Natal. Enquanto os pontos da terra se fizeram ouvir vozes em louvor do Divino Mestre. Quantas almas se abriram para o alto, desejosas de o receberem o orvalho celeste que as confortasse e amparasse nessa caminhanda para o além. Pairam ainda no ar as vibrações sonoras dos hinos cantados em louvor de Jesus, e as orações, que perfumaram o ambiente com a sinceridade dos seus pedidos, ainda se fazem ouvir, nesse eco longínquo que escutamos, de onda em onda, até a grande distância. Tudo ainda cheio de saudade morredora daquela data gloriosa, a mais festiva para o mundo cristão, quando nasceu em Betlém aquele que trouxe de Deus a maior das missões, jamais confiada a qualquer outro ser, ainda de mais elevada categoria. Meus amigos e meus irmãos, recordar a vinda de Jesus ao mundo é relembrar a maior bênção que Deus derramou sobre a humanidade. Compreender esse nascimento, o porquê dessa vinda, é privilégio daqueles que apuram a inteligência, o entendimento, no estudo das coisas sagradas. E a humanidade, pecadora, é certo, mas nem toda ela rebelde como se pensa, ainda se nutre dessas recordações santas, que a confortam, sustentam e lhe alimentam a fé espiritual, fazendo esperar com maior paciência o dia feliz do regresso ao além. Por felicidade, há, realmente, cristãos, na Terra. O seu número não é tão grande como seria para desejar, porque a verdade é que ainda muitos homens não estão conversos ao verdadeiro cristianismo, professam, é certo, o nome de cristãos, mas como um rótulo, como uma legenda, como um distintivo, não com a sinceridade da alma batizada no grande amor de Jesus. É por isso que o ódio campeia entre os homens, que as questões, as porfias, o mal, afinal de contas, vai conquistando terreno no coração da humanidade sofredora, porque ela não sabe ainda, na sua totalidade, ser cristã. A parte, porém, que se decidiu a acompanhar os passos do Messias, essa, embora sofrendo, ainda que suportando dores atrozes da alma e do corpo, sente alguma coisa de feliz dentro de si, porque se lembra de que Jesus, o amigo dos sofredores, que acolhe sempre em seu seio todos que o procuram, Jesus também sofreu. Como foi belo Natal em diferentes pontos da vossa terra. Em certos países, no rigor do inverno, as almas se agasalham ao fogo sagrado do amor de Deus. Enquanto os corpos enregelados procuravam o calor das lareiras, para aquecer o sangue, os espíritos se aquentavam no puríssimo amor de Deus, e as almas eram fortes, e as almas se rejubilavam. Noutros países, os cânticos subiam a Deus, em vozes infantis, entoados por criaturas de almas puras.
Em centros espíritas, em lugares cristãos, as crianças que compreendem estas coisas se sentiam felizes, por perceberem que o Natal nivela as criaturas, e faz com que todos sejam chamados filhos de Deus, não favorecendo separatividades. É triste, porém, quando, em assembleias religiosas, e até em casas espíritas, Jesus não é compreendido, não é amado, não é o que deveria ser. Isto sucede porque as almas que não compreendem repelem o seu amor, e, olhos fitos na humanidade, deixam de erguê-los para o alto, em vez de olharem para o Mestre dos Mestres com a pureza dos seus ensinos, com o seu amor desvelado pelas criaturas, volvem os olhos para o mundo. Ora, as pessoas não podem ser iguais a Jesus, porque na Terra não há ninguém perfeito, todos têm defeitos, falhas de caráter, só ele é o impoluto. E, então, aqueles que não compreendem, muito especialmente as crianças mal orientadas, confundem o cristianismo espírita com o cristianismo humano, querem fazer do espiritismo obra de homens quando ele é obra divina, é o chamado de Deus para o infinito, é a voz do alto que se faz ouvir, é a promessa de Jesus que se cumpre. Meus amigos, houve muita alegria pelo Natal, porque houve bastante harmonia de sentimentos, mas também grande tristeza, porque muitos não compreenderam o significado dessa festa tão simples, tão amável, tão sem cerimônia, tão familiar e, ao mesmo tempo, tão sagrada. E, não havendo essa compreensão, o resultado não poderia ser desejado. Isto quer dizer que aqueles que se aproximaram do Mestre pela fé receberam, sem dúvida, a sua benção, enquanto outros a deixaram fugir, voltaram-lhe as costas, não souberam abrir os seus corações para a receberem intacta. É um caso que nos entristece e alegra ao mesmo tempo, porque muitos são os escolhidos e Deus sabe quem são os seus. Paz a todos os homens. Célia. Em 28 de 12 de 1937. Uma tocante história. Meus amigos, recebeis, neste instante, a visita de alguém que vem dar um testemunho ao Espiritismo do valor da caridade, ainda que praticada de maneira insignificante, como foi esta a que me refiro. Não venho contar esta história com o intuito de chamar sobre o meu espírito a vossa atenção. Obedeço, sim, a ordem expressa daquele que dirige os vossos trabalhos e que vê, neste fato, uma demonstração positiva da asserção que vem sendo repetida diante de vós tantas vezes: a caridade é a porta que abre o caminho para o além. Meus amigos, vivi, durante muito tempo, na minha terra, afastado do trabalho. Era a enfermidade que a isso me obrigava. Uma moléstia insidiosa, que do meu organismo se apossara, proibia-se terminantemente qualquer esforço material. Eu vivia da caridade pública, na minha pequena terra natal, socorrido por todos aqueles que lá habitavam e sabiam ser verdadeira minha miséria. Era, portanto, um grande necessitado, inválido do corpo, sem recursos, vivendo à mercê do que me pudessem dar os amigos e conterrâneos, que me conheciam desde a infância. Um dia, chegou a essa aldeia um casal, que trazia uma filha doente. A menina vinha para tomar ares e fortalecer o seu organismo depauperado no clima esplêndido da minha vila natal. Para isso viera a criança, e, de fato, em pouco tempo as cores foram voltando ao seu semblante, a sua aparência se modificou, e havia toda a esperança de que ela sarasse. A família estabeleceu-se, defronte de mim, na melhor casa que havia na localidade, porque tinha recursos. Eu, pela caridade do proprietário da casa onde morava, passava os dias estendidos sobre uma esteira. Os pais dessa criança, que jamais me socorreram nas necessidades, pensavam que eu era uma pessoa que especulava com a miséria para poder pedir. Não era assim, eu precisava mesmo. Eles, porém, entenderam de não dar do que era seu para o pobre. Já gastavam bastante com a filhinha e os seus cuidados eram todos para esta menina. Pois bem, um dia, eles saíram não sei para onde, deixando a criança entregue aos cuidados da empregada.
Esta, coitada, nos seus verdes anos, inexperiente, foi conversar com o seu futuro esposo, esquecendo a menina em casa sozinha. A criança apavorou-se e, em pouco tempo, se aproximava da janela aos gritos, a perguntar pela criada, a chamá-la em altos brados. Distante como se achava, a empregada ou não quis ir, ou não escutou. A noite vinha caindo e a pobrezinha continuava a chamar. Afinal, levado pela dor que me ia na alma, eu fui me arrastando, até que consegui chegar perto do portão onde ela estava e lhe disse: espera um pouco, filhinha, a tua ama certamente vai chegar. Eu venho conversar contigo no instante para te entreter. A menina cercou-se de mim. Eu continuei: não te aproximes muito. Fica-te na tua caminha. É preciso dizer que esta criança estava em uma casa térrea, porque, se fosse sobrado, eu não poderia subir. Fica-te aí e eu ficarei aqui, à porta, a te contar histórias. Narrei-lhe a história de Jesus de Nazarete, como ele curava as crianças, os doentes, os enfermos. Fui-lhe contando como ele deu vista a cegos, como sarou paralíticos, e ela, entretecida, a escutar aquilo muito bem. Eis senão quando, em vez da empregada, como eu esperava, chegaram os pais. Ao me verem perto da filha, se bem que as minhas mãos não a houvessem tocado, cobriram-me de insultos e me disseram: vens tu trazer a tua enfermidade ainda para esta pobre criança, que tanto padece? Vens tu, com a tua barba pestilenta, infeccionar este ambiente? Que fazes aqui? Foge, que este não é o teu lugar. Conhece-te. Nunca te demos uma esmola, nunca te demos R$ 1. Que vens fazer aqui? Meus amigos, eu procurei a palavra para dizer e não achei. Tudo me rodou no cérebro. Tive a impressão nítida de que tinha errado. Certamente errei. Não deveria ter vindo. E a pobre criança se desfazer em desculpas perante a fera que era seu pai o monstro que era sua mãe. A dizer como tinha sido. Não lhes prestavam atenção. E, ainda, brutalmente, empurravam-me para a rua. Eu sofri essa humilhação. Chegando à rua com esforço, arrastando-me, voltei ao meu catre e disse: Senhor, perdoa-os, como falou o teu filho, porque eles não sabem o que fazem. Não repeli a injúria, suportei com calma toda aquela chuva de impropérios. A criança piorou e teve febre alta. Foram chamados médicos de outras localidades, que fizeram conferências. A menina, presa de um delírio incessante, chamava pelo velho, queria-o em sua presença para lhe contar novamente a história de Jesus, desse Jesus que curava as crianças, desse Jesus que era o pai dos pobres, desse Jesus que amparava os fracos. O médico dizia: é o delírio da febre. Não, doutor, eu não deliro. Eu quero o velho, eu quero que chamem o velho, eu quero que chamem o velho. Ele mora ali, é ali o seu lugar. Eu o quero ao pé de mim. Se ele vier, eu não morrerei, mas, se ele não vem, é certo que morrerei. Acovardaram-se, e, com as devidas cautelas, mandaram buscar-me. Confesso que a minha natureza humana quis responder: não vou. Mas o meu espírito disse: Senhor, tu recebeste toda sorte de humilhações, foste esbofeteado, cuspido na face, recebeste as maiores ofensas e perdoaste. Se tenho de ir, eu vou. E fui, meus amigos. Todos se afastaram, e a pobrezinha, no seu leito de dor, chamou-me, acenando com os dedos, já tão frios, cujas unhas arroxeadas não pareciam mais ter vida. Disse-me: repete, conta para mim a história de Jesus. Meus amigos, foi uma inspiração. Eu me lembrei imediatamente do esquife onde estava encerrado o corpo daquele que caminhava para o cemitério, o filho da viúva de Naim. Recordei-me da filha de Jairo, pronta para ser sepultada, e a minha prece subiu a Jesus: Jesus, se tu és o mesmo, sara a filha do rico, para que lhe a tenha outra vez em seus braços, dá-lhe a saúde. E ela não morreu.
e sarou. Sarou completamente. Não somente daquele susto, daquela febre, mas também do mal insidioso que eliminava a existência. Cresceu, ficou robusta e fez-se uma bonita moça. Os pais quiseram fazer alguma coisa por mim, mas na terra ninguém podia fazer nada por aquele que só acreditava em Jesus. E Jesus veio buscar-me, e eu parti. Conto esta história, meus amigos, porque me a fizeram contar, senão, ela ficaria só com o meu espírito. Venho concitar-vos, pois, a que perdoeis todas as injúrias, amando sempre, conforme Jesus ordena que se faça. Sede caridosos, sede bons. Adeus. Francisco. Em 28 de 12 de 1937. Busquemos o caminho direito. Meus amigos, é bem verdade que, sem Jesus, é escuro o caminho para o além. Ninguém procura um ponto direito, senão pela reta que a ele conduz mais rápido e facilmente. As curvas e as sinuosas são linhas que demoram a chegada, são todas elas crivadas de óbices, dificuldades que nem sempre o espírito pode vencer. Caminhando, porém, com Jesus, é aplainado todo o caminho, podendo seguir-se resoluto. Quantos, padecendo dores atrozes na sua alma, suportando injúrias, maledicências e outras tantas coisas dolorosas para as almas sensíveis, levantam os olhos para o alto, e divisam a grande morada que se aproxima, essa morada que foi preparada pelo Mestre dos Mestres, Jesus. Bem disse ele aos seus discípulos: ficai. Parto eu, porque, se não for, quem vos preparará lugar? Agora, resta ao homem caminhar para alcançar esse lugar. Será preciso um pouco de esforço, a carga dos pecados, as más inclinações, os pendores prejudiciais, tudo quanto é pesado é preciso lançar fora, como se faz aos grandes aeróstatos para que possam subir. Assim, a alma, livre do fardo do pecado, vai ascendendo gradualmente à eterna morada que Jesus lhe preparou. Amigos, parece uma despedida, e muitos de vós estáis comovidos, percebo. Parece uma despedida e não deixa de o ser, porque, pelo relógio do vosso tempo, não tardará que o ano se extinga, mas, eis que outro renasce, ele que vem também com as suas promessas, suas graças, suas festas, datas festivas que se renovam e que vós não esqueceis, ele que se aproxima. Que vos trará nada de assustador, se as vossas consciências estiverem abertas para a morada de Jesus. Tudo se renovará, se os vossos corações estiverem fechados à prática do bem. Neste grupo de crentes fervorosos, que aqui se encontram, há boa vontade para o trabalho do Senhor. Muitos, quase não podendo ter-se de pé, estão no cumprimento do seu dever. Outros, deixando-o a fazeres, pulam por cima das dificuldades, e vêm dar o seu tributo de gratidão àquele que cuida de todos os seus filhos. Meus amigos, que passe o ano de 1937, levando, para lançar fora, todos os vossos ressentimentos. Chegue o ano de 1938 cheio de bênçãos para todos vós. Que venha, farto de amor, repleto de carinhos espirituais, para que possais também os dispensar uns aos outros. E que as famílias, sobretudo elas, sejam unidas, coesas, tendo conhecimento perfeito dos seus direitos e deveres dentro do lar. Que essa união seja estreita entre pais e filhos. Mães. Sobre elas nada é preciso dizer, porque é uma heresia admitir entre elas e seus filhos separatividade. As mães são entranhadas no amor de seus filhos, e não se lhes pode pedir mais, porque elas já deram tudo, não tem mais para dar. Que haja entre os irmãos, entre os componentes de cada lar, o laço de concórdia, estreito, que os faça vibrar, próximos uns dos outros, e que essa vibração santa se estenda por um contágio inevitável a todos aqueles que tiverem relações com essas famílias abençoadas pelo amor de Deus. Meus amigos, não sei se me reconheceis. Desde ontem, eu me sinto um tanto comovida.
Não é do meu feitio falar assim em público, mas tenho estado com o meu espírito cheio de observações, algumas da vida real que vós atravessais, outras, prevendo consequências de certos e determinados fatos, que, inevitavelmente, trarão lágrimas. Ando com meu espírito perturbado por vós, e por outros que também aqui não estão. Eu me sinto comovida, e, ao mesmo tempo, junto a tudo isso, o bloco das crianças. As crianças são o boquete do asilo espírita João Evangelista. Ó, meus amigos, tirai-lhe os espinhos para que eles próprios não vos firam, tirai-os com cuidado. O perfume, esse ficará, lembrai-vos que também podeis ter dentro da alma espinhos dolorosos, que vêm talvez prejudicar a marcha evolutiva do vosso espírito. Meus amigos, meus irmãos, minha irmã, Deus guarde a todos e a ninguém negue a benção do seu amor. A nós, os que habitamos no outro plano da vida, não nos falte o seu amparo, porque não somos iluminados como vós talvez o pensais. Somos criaturas principiantes, aspirantes do bem, e quando se aspira ao bem, tem-se sempre muitas dificuldades a vencer. Luísa. Em 31 de 12 de 1937. No encerramento do ano. Salve Exílio Espírita João Evangelista, seus diretores, seu corpo de cooperadoras, seu conselho fiscal, todos os membros componentes desta instituição. Não podia deixar de vir trazer-vos o meu testemunho de gratidão na hora, quase, em que um novo período de trabalho se inicia para vós. Tivestes grandes lutas durante esse período anual, dificuldades sem conta, montanhas aparentemente intransponíveis aparecem diante de vós. Graças a Deus, o veleiro, que é a instituição a mim confiada, singrou velozmente sobre as águas, as turbulências humanas, e vai transpondo a última etapa, sulcando a última vaga, para cair, então, na bonança. Deus abençoe a todos vós, e vos faça compreender que o novo ano a iniciar espera de vós grande soma de dedicação, grande esforço, boa vontade, mas promete, também, recompensas felizes, se souberdes cumprir o vosso dever. Nunca discutais provações, quando elas vêm, é porque tem a utilidade de vos chamar à realidade das dores, elas são inevitáveis no campo extenso da luta humana. Para apurarem, com o seu crisol, os caracteres, o vosso certamente necessitará de passar por esse cadinho, purificando-se, para parecer limpo de culpas. Louvai, pois, ao Senhor dos Senhores. Bendizei a hora em que entrastes para o Espiritismo, esclarecendo os vossos entendimentos. Colocai sempre o amor de Deus, do Cordeiro Imaculado do Senhor, acima das contingências humanas. Sede fiéis, sede trabalhadores, sede bons. Deus vos abençoe. João Evangelista. Em 31 de 12 de 1937. Considerações proveitosas. Amigos e irmãos. Deus vos salve. No mundo em que habitais, andam, de mistura, seres em progresso e seres ainda refratários ao bem, estacionados em sua evolução, ou, ainda, sacrificando-se pela conduta imperfeita que levam nesta vida transitória, que os deveria encaminhar para o além em melhores condições. Não é possível escoimar da face da terra o elemento prejudicial nem o elemento fraco, para que nela permaneça unicamente o elemento forte, dedicado ao bem, desejoso do progresso. É impossível fazer esta separação, porque vós mesmos o sabeis, e algumas vezes tem sido aqui repetido, não compete a homem nem a espírito algum a separação do joio e do trigo. Só um tem o direito de fazê-la, e esse a fará sempre com justiça, sem a menor sombra de parcialidade ou erro. De mescla com a bondade, encontram-se criaturas afastadas do bem, criaturas fortes espiritualmente misturam-se com entidades fracas, frívolas, volúveis, indivíduos resignados, pacientes, bons, quanto é possível ser na terra, andam, lado a lado,
com outras criaturas de pensamentos inteiramente opostos, não tementes a Deus ou ainda parecendo sê-lo mas negando pelos seus atos, e assim por diante. Aonde iria eu, se quisesse mostrar, neste instante, todos os contrastes do vosso planeta? Certamente seria uma preleção fastidiosa e sem proveito. Portanto, fiquemos por aqui. Quero apenas dizer-vos, meus amigos, que, quando certos acontecimentos vierem chocar o vosso ânimo, revelando caracteres fracos, pusilânimes, incapazes de uma resistência ao mal, não vos devereis admirar, porque estas coisas são do vosso mundo. Aqui andam de mistura tais e tais elementos, conforme vos acabei de dizer. E, que fazer, então, numa terra em que estas coisas andam tão misturadas que, ao avistar-se um indivíduo, não se sabe que espécie de criatura se tem pela frente, se é um homem resoluto, capaz, forte, cuja fé é indomável, ou se, pelo contrário, se trata de um indivíduo relapso, pusilânime, retardatário em suas ações, incapaz do cumprimento da sua palavra, negador da verdade, enfim um infeliz. Quem pode afirmar com segurança uma coisa destas? Ninguém. Portanto, meus amigos, nunca devereis esquecer-vos de que sois espíritas. O vosso olhar deve ser sempre através do prisma espírita, porque só o espiritismo pode mostrar a verdade, só ele pode revelar a coisa tal qual é. Por mais turbado que seja o horizonte, sempre a lâmpada da fé poderá esclarecê-lo. Por mais perturbado que seja o ambiente, sempre a calma imperecível do que tem fé dominará a situação. E quanto às tentações, por que são tão frequentes? Porque as portas não estão convenientemente guardadas para defesa, e fortaleza sem defesa pode ser assaltada. O homem não guarda o seu coração, o seu pensamento, contra esses assaltos do inimigo, e o inimigo a treva. Uma vez que ele não guarda, como poderá esperar dos infelizes obsessores a generosidade de se afastarem de perto de si? Bem ao contrário, quanto mais se esquece do azeite, que deve fazer vibrar a lâmpada com força, com vitalidade, tanto mais favorece a entrada do infeliz obsessor. E quanto, os bons, os que têm fé, aqueles que tudo esperam do além, que realizam a sua vida além túmulo, e cujo ideal é a vida eterna, padecem por não poderem desviar estes acontecimentos, que muitas vezes os afetam de próximo. Que explicação se pode dar? Quando isso acontece, o que se pode dizer? Que seja levado à conta de provação, do cálice da amargura previamente aceito para o progresso do ser. Meus amigos, em cada sofrimento não vejais sempre um castigo, uma dívida a pagar, vede, muitas vezes, a ânsia de subir, a pressa de ascender, a vontade de galgar mais um degrau, ainda que seja pela dor. Os que compreendem a doutrina espírita olhem sempre para o futuro, e peçam a Deus Todo-Poderoso e de infinita misericórdia que guarde os lares dos maiores descalabros, que as tentações lhes preparam, que guarde as famílias, e, sobretudo as crianças inocentes dos golpes que lhes arma a treva. Que os espíritas tenham cuidado, que velem, e que compreendam que os seres que baixam à terra com o fim de viverem nos lares escolhidos por eles próprios, são, até aquele momento, responsáveis pelo passo que deram, mas, desde o instante em que os seus espíritos animam corpos infantis, a responsabilidade é dos seus dirigentes, e essa responsabilidade só cessará quando o indivíduo, maduro pela idade, pelo conhecimento da verdade, assumir inteiramente a direção da sua própria existência. Oremos, pois, meus amigos, e tenhamos fé. Deus tem muito para nos dar, e a vós também. Abri os corações, para receberdes as suas bênçãos. Deus vos guarde. Max. Em 4 de janeiro de 1938. Sede Perfeitos. Meus queridos amigos e meus irmãos, quereis ser bons? Executai a lei de Deus em toda a sua pureza. Quereis ser perfeitos? Imitai os passos de Jesus, suas ações, sua vida de sacrifícios e abnegação,
seu devotado amor pelo próximo. Se quereis alcançar o maior grau de perfeição atingível pelo homem, então possui a verdade que se encerra naquela recomendação do Cristo: sede abnegados, esquecendo-vos de vós mesmos, para pensardes nos outros. Meus caros irmãos, que o egoísmo não encontre guarida dentro de vós. Não procureis jamais carregar com o peso das vossas culpas os ombros alheios. Não façais pesar sobre consciência que não é a vossa responsabilidade da vossa falta. Não permitais que a mais leve suspeita vá manchar alguém, quando vós sois os verdadeiros responsáveis por essa falta. Tende indulgência para com o pecado alheio. Olhai sempre com caridade para o delinquente, para o espírito que faliu. Tende misericórdia daqueles que necessitam dela e piedade pelos sofredores da alma e do corpo. Que a vossa virtude e a vossa fé se traduzam em atos e não em palavras. Que a vossa paciência na adversidade se demonstre por uma conduta ilibada, firme, serena. O vosso modo de proceder correto será um desmentido ao mal que de vós possam dizer. Lembrai-vos sempre daqueles que fraquejam. Que a vossa prece suba aos céus e vá ao trono de Jesus sempre em favor dos fracos e dos oprimidos. Lembrai-vos dos órfãos e das viúvas, são eles os verdadeiros necessitados, faltai-lhes o verdadeiro amparo, o socorro legítimo. Olhai para as crianças, tantas vezes mal compreendidas por aqueles que se julgam sábios e que, na sua austeridade, pisam, muitas vezes, corações inocentes. Velai pela segurança do fraco, porque ele próprio não sabe velar por si. Tende piedade dos criminosos, orai a Deus por eles, para que lhes sejam apontados pela própria consciência os seus pecados, e que a luz dos Espíritos abençoados os ilumine, para que possam encontrar o caminho da regeneração. Lembrai-vos das mães e das esposas padecentes. Se sois felizes, elevai a Deus uma prece, pela continuação dessa felicidade. Se porém, a desventura penetrou em vosso lar, aceitai abnegadamente, resignadamente, e pedi a Deus que vos dê paciência para continuar a carregar a vossa cruz. Meus amigos, estes pensamentos que vos trago podem servir de pálido esclarecimento sobre a perfeição que desejais adquirir. Quem quer ser perfeito, isento de culpas, limpo de pecados, muito tem de fazer, precisa de resistência, paciência, resignação e, sobretudo, da virtude máxima do cristianismo, humildade. O orgulhoso sentirá sempre, sobre si, o látego vibrante da humildade, procurando fazê-lo compreender quem é. Ela é suave e meiga, e, por isso mesmo, abate o espírito culpado. Orai pelos necessitados, pelos doentes, por todos eles, e orai, também, por esta instituição de caridade, em que vos encontrais neste instante, porque ainda há muito que fazer, longo trabalho, grande esforço e muitas bênçãos a ganhar. Que vós sejais receptores delas, é o meu voto sincero. Célia. Em 4 de janeiro de 1938. A missão caridosa do Espiritismo. Meus amigos, meus irmãos, vós, que professais a doutrina espírita, o que entendeis por Espiritismo? Consultai-vos, e que a vossa resposta seja tão somente mental. Saberei apanhá-la em caminho. Meus amigos, respondendo a alguns, com eles concordo, respondendo a outros, direi que a doutrina espírita não veio ao mundo em que habitais somente para dar um testemunho da vida além da morte. Certo, é esse um dos principais motivos pelos quais Jesus resolveu mandar o Consolador prometido. Sem uma documentação fiel daqueles que vivem no outro plano da vida, como poderíeis vós afirmar que lá se vive? É bom que a propaganda se faça e que as comunicações baixem continuadamente, para que o mundo possa crer com sabedoria, critério e certeza. Mas não se limite apenas a isto a fundação do Espiritismo, a sua missão. Ele tem outro papel a desempenhar, e esse papel não é apenas coletivo, é individual, porque atinge todos os homens. A doutrina espírita visa, meus amigos, modificar os vossos caracteres,
polir a rudeza dos vossos sentimentos, passar uma plaina em tudo quanto é áspero e afeta a bondade espiritual do ser, corrigir as vossas faltas, dando-vos o remédio para os vossos males. Esta é a missão caridosa do Espiritismo. E, se cada crente espírita, compenetrado dessa verdade, soubesse demonstrar, pela sua vida pública, o que acabo de dizer, outro incremento apresentaria a propaganda espírita, outra evolução atingiria a fé, maior alcance teria a caridade, e o princípio da humildade não seria violado. Quem é espírita ama Deus sobre todas as coisas. Quem é espírita sabe que a palavra do Cristo exprime a verdade que há em Deus, e que ele disse: quem quiser ser grande, faça-se pequeno. Portanto, caem os planos dos orgulhosos e potentados da terra, desfazem-se os tronos fundados sobre a areia, caem os alicerces firmados sobre o orgulho e a soberba, ruem por terra os planos de egoísmo e o tesouro que a traça rói e a ferrugem consome não terá utilidade na terra. Se, porém, a doutrina vencedora avassala o coração do homem, e ele compreende que nada é diante de Deus, tendo, no entanto, os privilegiados de um filho, então, sim tesouros amontoará nas alturas, onde a ferrugem não consome e onde a traça não rói. Cuidai, pois, meus caros amigos, de estudar profundamente o Espiritismo, para que possais saber a sua significação e o que ele espera de vós. Espiritismo não deseja o sacrifício de ninguém, promove a felicidade dos seres. Quem não sabe amar não pode ser feliz. Quem alimenta na sua alma, no seu íntimo, pensamentos odientos, vingativos, nunca terá a felicidade perto de si. Porque a felicidade é pacífica, é doce, é mansa e não pode, de forma alguma, pactuar com esses sentimentos turbulentos. Espiritismo é amor, Espiritismo é paz, Espiritismo é felicidade. Falei-vos assim, porque tenho a experiência da terra e do além. Na terra, foi-me oferecido cálice dolorosíssimo de amargura, e, confesso, houve ocasiões em que me veio a tentação de o afastar. Mas, graças a Deus, abracei o sofrimento, aceitei a dura prova, e, hoje, sinto-me bem com a minha consciência, o meu espírito sente-se feliz, e dá graças ao seu Deus pelas alegrias que lhe tem proporcionado. Agora, meus amigos, concito-vos a que sejais sempre unidos e fortes, e que nunca vos esqueçais de aliar os dois sentimentos mais nobres da fé, caridade e humildade. Viana de Carvalho. Em 7 de janeiro de 1938. Íntima alegria. Meus queridos irmãos, como é doce, como é suave, como satisfaz aos nossos espíritos compreender que alguns de vós tendes o desejo de viver conosco, neste mundo que conheceis apenas porque vos falam dele. Como nos conforta, como nos enche de alegria perceber as aspirações nobres do vosso ser. Continuai assim, meus amigos. Tudo quanto se refere à alma deve ser puro, singelo, suave, caridoso e bom. Uma alma cheia de pensamentos negros, tirando deduções imperfeitas de acontecimentos que não conhece, formando muitas vezes, juízos precipitados sobre criaturas a quem deveria talvez respeitar, ainda está muito atrasada em sua evolução. Minhas caras irmãs, nesta data, em que pela primeira vez no ano aqui estou, venho suplicar que o vosso sentimento de amizade recíproca não arrefeça. Faltas, todos têm, vós o sabeis, mas onde há união sincera, onde há vontade de praticar a caridade ensinada por Jesus, tudo é suave e fácil. Na vida, o trabalho é árduo, a cruz, pesada, as dificuldades, enormes, a se multiplicarem cada dia. As angústias morais a perturbarem os cérebros e os espíritos, as dores da alma a fustigarem os corações, tudo isso é real. Mas, pairando por cima de todas essas tristezas, a alma que se evolua para o bem, que deseja a comunhão secreta com Jesus, tem um quê de felicidade íntima, que a resignação revela no olhar. Quantos sofredores são calmos, pacíficos e serenos!
E a que atribuís vós toda essa mansidão? Ao conforto espiritual que os guias lhes dão, porque, sem esse auxílio, qualquer um fraqueja. Cultivai, pois, minhas irmãs, a vossa fé, cultivai os sentimentos de caridade que vos devem unir umas às outras, sede humildes, caridosas e boas, e lembrai-vos de que a vida além encampar uma realidade tão perfeita como este claro dia, que hoje ilumina a vossa terra. É uma felicidade tão real e tão completa como Jesus o afirmou. E, eu vou para vos preparar lugar. Hoje, que vos falo pela primeira vez no ano, eu me despeço de vós fazendo um voto sincero pelo vosso progresso, pela evolução dos vossos espíritos e pela vossa consagração ainda mais perfeita à casa de João Evangelista. Deus vos guie. Maria Luísa. Em 7 de janeiro de 1938. Respondendo. Meus amigos e meus irmãos, mais uma vez se cumpre a lei que o Espiritismo procura gravar em vossas mentes, cientificando-vos de que tal seja o vosso pensamento, tal será a aproximação que tereis. Sempre que os vossos pensamentos se distanciam da linha do bem, para se misturarem com pensamentos estranhos à bondade, esses pensamentos vos prejudicam, porque vão atrair espíritos fracos, que afinam com tais ideias e que, reforçando o vosso pensar, só podem prejudicar-vos. Quando os vossos espíritos se elevem a Deus em prece, suplicando todo o bem de que necessitais, assim como para os vossos semelhantes, os vossos pensamentos, assim induzidos pelo princípio da caridade, atingem os espíritos elevados, e a sua elevação não lhes impede de chegar até vós, bem ao contrário, porque onde o princípio da caridade se manifesta, com ele vai, passo a passo, acompanhando-o, o princípio da humildade, e o espírito do bem, caridoso e justo, é, principalmente, humilde. Tais sejam os vossos pensamentos, tais serão as vossas atrações, dizem os grandes mestres, e eu assim aprendi. Hoje, o vosso pensamento sempre se volta para mim. Uma, duas, três, inúmeras pessoas crentes elevam o pensamento até o meu pobre espírito, buscando uma palavra, que não lhes serão negada. E por quê? Porque me buscais assim, quando poderíeis apelar para mentores do espaço, que vos trariam lições mais proveitosas, ensinamentos mais profundos, enquanto o meu espírito só vos pode trazer amizade, afeto sincero, retribuição da simpatia que me consagrais. É fácil de explicar, e eu me dispensarei de fazê-lo, porque vós sabeis bem a razão pela qual desejaríeis ouvir a minha palavra hoje. A quem atendes? Eu vos venho agradecer, meus amigos, o testemunho de amizade por vós demonstrado hoje que eu aceito como se fosse a mim próprio dirigido. Embora desligado da matéria, como se encontra, meu espírito não pode ser indiferente aos laços sacrossantos com que Deus une as criaturas na terra. São laços indissolúveis, e, não obstante, as vidas sucessivas nos apartarem uns dos outros por mais de uma vez, esses laços perduram, continuarão sempre e cada vez mais se solidificarão. Agradeço, pois, todo pensamento sincero que hoje me procurou, e venho dizer-vos, meus amigos, meus irmãos, sem mim estivesse poupar qualquer sofrimento a essa criatura, eu o faria, transferindo, embora, para a encarnação vindoura toda a cruz que lhe tivesse de pesar nos ombros. Mas não é possível nem acertado ter pensamentos arrojados, ao ponto de ir de encontro às leis do Criador. O que Jesus determina, o que Deus ordena, é sempre certo. Assim, pois, que corram os anos, que o rosário de sofrimento se prolongue, até Deus o permitir, que a terra continue, como sempre, o curso das suas decepções, das suas ingratidões, das suas malícias, porque sempre os espíritos discorrem de pairar acima dos pântanos que este planeta lança aos pés daqueles que não sabem servi-lo. É preciso saber voar sobre a superfície da terra, sem se contaminar com as suas impurezas. É necessário conhecer onde está o lodo, e passar por ele sem se manchar,
Cumpra saber de onde parte o odor pútrido que infecciona o ambiente espiritual, e saber voar por cima dele, sem o sentir. Meus amigos, agradeço, mais uma vez, a solicitude com que me buscastes, esperando uma palavra amiga, que viesse certificar-vos de que não sou indiferente ao que vós perfeitamente conheceis nesta hora. Não sou. Repito, os laços de família são indissolúveis no espaço, desde que os espíritos afinem uns com os outros, desde que, na realidade, a ternura e a amizade recíproca existam. Portanto, o meu agradecimento sincero a todos vós, e o voto que faço, nesta hora, para que o asilo espírita João Evangelista vá sempre em progresso, seguindo em direitura ao bem, caminhando sobranceiro, de viseira erguida, a pregar o Evangelho de Cristo em qualquer tempo e fora do tempo. Que o asilo cresça, para que maior número de crianças aqui se venham a beberá das luzes da verdade, e que todos os assistentes compreendam que a vida tem as suas vicissitudes, os seus perigos, mas igualmente possui os seus encantos, que são as suas promessas radiosas, trazidas por Jesus, promessas que não podem faltar, porque partiram daquele, cuja boca jamais se manchou com uma inverdade. Glória seja dada a Deus nas alturas, e paz, na terra, a todos os seres de boa vontade. Arnoldo. Em 11 de 01 de 1938. Aspirações nobres. Meus amigos, meus irmãos, Deus conserve em vós a sua santa paz. Quem não deseja ser bom? Quem não tem vontade de merecer a aprovação de Deus em todos os seus atos? Quem não aprecia a virtude? Quem não quer ser manso, pacífico, dócil, amante da verdade e da justiça? É, realmente, essa aspiração de todos os seres de boa vontade. Nos mundos superiores, onde a vida tem outro curso, porque é isenta de provas, cheia de verdade e luz, a aspiração mais nobre de todo ser é evoluir sempre, para se tornar melhor. É o desejo santo de se aproximar, pela fé, do modelo sagrado que Deus lhe colocou em frente, Jesus. Também a Terra, apesar da sua pequenez, da sua miséria moral, possui elementos de algum valor, que têm vontade de progredir, que desejam aperfeiçoar os dotes que Deus lhes confiou, que têm vontade de aprimorar as suas qualidades, corrigindo as suas faltas, os seus defeitos, que aspiram ao bem. Mas, meus amigos, aqueles que ainda não possuem essa aspiração tão forte, capaz de subjugar os sentimentos inferiores e agir sempre de acordo com os pensamentos elevados dos seus espíritos, não devem desanimar por isso. A evolução há de se fazer. Em alguns, mais rapidamente, em outros, mais lentamente. Mas o fato é que se fará. Ninguém desanime. Procure sempre, cada um, descobrir o que tem para fazer e quais as suas obrigações, dentro da doutrina que professa. Busque não negligenciar essas obrigações, cumprindo seu dever voluntário e gostosamente. Vós, que tanto amor tendes à casa de João Evangelista, encontrareis sempre, aqui, alguma coisa para fazer. Um pouco da vossa boa vontade muito poderá realizar nessa colmeia, que a todos oferece trabalho, e trabalho proveitoso. Estás em um novo ano. Ele que se inicia. Mãos à obra, meus irmãos. Combinai planos de trabalho, buscar orientações felizes, decidi-vos ajudar aqueles que já fazem muito. Porque é inegável confessar que, aqui, há elementos de valor, incansáveis, dedicados à causa de João Evangelista e prontos até o sacrifício. Colocai-vos ao seu lado, buscai fazer também, como eles fazem, alguma coisa de bom, não tenhais, jamais, a fraqueza de lançar mão do arado e depois voltar os olhos para trás, porque aquele que assim faz não é digno do reino de Deus. Meus amigos e minhas irmãos, eu me congratulo convosco, porque vos vejo alegres e satisfeitos hoje. E venho também trazer a minha pedrinha para o edifício da vossa alegria, do vosso prazer. São essas as datas que realmente dão motivo a expansões justas,
porque estreitam relações e fazem com que os corações se compreendam melhor, estabelecendo uma simpatia mais cordial entre os irmãos e os espíritos. Trago-vos, igualmente, a minha solidariedade, o meu abraço fraterno, hoje, que estáis todos satisfeitos, contentes, e tendes justa razão para isso. Mas não é meu intuito magoar aquela por intermédio de quem falo, fazendo-a pronunciar inconscientemente palavras que não são de seu agrado. Por conseguinte, vou parar aqui, sem tecer elogios, sem lançar encômios, mas, ao mesmo tempo, abraçando a todos fraternalmente, porque vos vejo alegres e satisfeitos nesta data. Deus vos guarde e proteja. Irene. Em 11 de 01 de 1938. A prática do bem não fatiga. Meus amigos, meus irmãos, talvez não vos lembreis de mim nesta hora, porque algum tempo é decorrido sem que vos visite. Esta ausência, porém, de forma alguma denota esquecimento. O trabalho é sempre o trabalho, aqui ou além. Não se cultiva a vinha do Senhor apenas no vosso torrão natal. Em outras plagas distantes daqui, é necessário levar a propaganda espírita, e os trabalhadores espirituais se encarregam de fazer, mandados por aquele que tudo determina. Não tenho estado separado de vós por negligência. O meu pensamento comunga com o vosso, buscando dar-vos as intuições precisas, para a propaganda ser cada vez mais eficiente, para que a verdade se torne cada vez mais clara e patente ao olhar humano, enfim, para que o nome de Jesus seja compreendido e amado por toda a cristandade. Meus amigos, tive ocasião, hoje, de dizer algumas palavras, curtas, é certo, que desejo repetir perante vós. Eu disse a alguém, não te canses de fazer bem. O que cansa é a prática do mal. O trabalho do Senhor a ninguém fatiga. A caridade, exercida com amor, não causa cansaço. O mal, sim, fatiga o corpo e a alma. Se venho repetir para vós estas palavras, é porque as reputo de alguma utilidade. As criaturas que não compreendem o Evangelho, que não o assimilam como alimento espiritual das suas almas, muitas vezes se afastam da caridade e procuram fazer o mal, por espírito de vingança, por domínio, por prepotência, para mostrar a força de que se julgam possuidoras, enfim, pela audácia das suas expressões. Esquecem-se, porém, de que aqueles que as escutam e padecem por causa delas, sofrem naquele momento, e depois, se são cristãos, perdoam e esquecem, ao passo que o delinquente, que usou de linguagem ferina contra os seus irmãos, que lhes desejou o mal e procurou induzir outros a praticarem esse mal, vai padecer na alma e no corpo. Sim, porque o mal é como veneno, intoxica. Muitas vezes, o veneno não é mortal pela dose ingerida, mas estraga o organismo. Estraga-o, e as vísceras, o sangue, o corpo vem a padecer a consequência de um desvario. Assim é a ação má, praticada, vai, muitas vezes, atingir inocentes. Mas a fonte que despejou esse mal sobre seus irmãos não pode ficar indiferente ao sofrimento, há de ficar também padecente, e não pouco. Daí a origem dos grandes males que a ciência não descobre, daí as aflições morais, que a própria prece não consegue diminuir, porque não é sincera. Para um indivíduo desses, a prece é apenas um recurso de que ele lança a mão para se ver livre do mal, não parte do coração, porque o coração que sente o mal não sabe orar. O Cristo, em sua sabedoria, disse, não pode a mesma fonte derramar água salgada e água doce. E assim é. Venho, pois, dizer-vos, meus irmãos, que, quando virdes as vossas boas ações mal retribuídas, mal compreendidas, mal interpretadas, não vos magoeis por isso. Continuai na mesma trilha, semeai bênçãos, e jamais maldições, fazer frutificar a caridade, e jamais a maledicência, consolai os que padecem, e jamais agraveis as suas dores, enfim, praticai o bem, porque o bem não cansa. A prática exaustiva, a prática que cansa,
que fatiga o corpo e castiga a alma é a prática do mal. Esta, sim, a todos os respeitos é contraproducente. Deus vos ampare e guie. O vosso velho amigo Richard. Em 14 de janeiro de 1938. Lei infalível. Meus amigos e meus irmãos, seja convosco a paz do Senhor. O estudo que vindes fazendo de Espiritismo muito deve servir ao vosso adiantamento, ao vosso proveito espiritual. Estudar as leis humanas é dever de todo cidadão, porque quem não conhece as leis, pode infringi-las, ao passo que aqueles que as estudam e as conhecem em suas minudências podem evitar todos os perigos. Se assim falho em relação às leis humanas, o que direi quanto às divinas? As leis humanas regem a vossa vida social e vos punem quando praticais atos contra os seus ditames. No entanto, elas não se preocupam com vos premiar quando acertais, cuidam, tão somente, de vos castigar, quando a vossa fraqueza vos induz ao erro. E quantas vezes as leis humanas são injustas para convosco? Quantos de vós, meus irmãos, na terra, se têm tornado criminosos, agindo por uma vontade completamente divergente da sua? Quantos de vós, caminhando na linha do dever e procurando ter uma consciência tranquila, de um momento para outro se veem tomados por influências estranhas, que o mundo não aceita, e são arrastados à prática de crimes? E a lei pune. A lei humana nem sempre acerta. Realmente, ela é uma necessidade, porque os homens necessitam de um freio para conter a sua animalidade, porém elas não têm o poder das leis espirituais, que são infalíveis. Aliás, não é coisa para admirar, porque a falibilidade pertence ao homem e a infalibilidade é de Deus, e, sendo ele o autor da criação, o ditador das leis imortais, claro está que essas leis são inalteráveis, infalíveis, baseadas no eterno princípio da justiça, não podem falhar. Portanto, a necessidade de estudardes as leis que regem os vossos destinos é um fato. Para onde ides vós? De onde viestes? Quem sois? O que tendes de fazer? Que esperais? Quais as garantias para a vossa felicidade? Qual o socorro da vossa desventura? Tudo isso só a lei divina vos pode trazer, sendo que ela tem, mas, a característica que falta às leis humanas, e vem a ser o prêmio das ações boas. Não matarás, disse o Senhor. Aquele que não mata naturalmente não viola a lei, não peca, e esses assentamentos serão feitos na sua folha e corrida eterna. Aquele que não diz mal do seu semelhante, antes o ama, serve e ajuda, baseado no princípio que Jesus ensinou, esse terá o seu galardão futuro. Não é simplesmente semear bênçãos na terra e nada receber no além. Não. Tudo quanto fizerdes neste mundo terá repercussão no além. Um gesto, uma palavra, um pensamento, caridoso ou não, é registrado no éter, e vós, quando para lá fordes, encontrareis tudo isso, bem nítido, bem claro no livro eterno do infinito. E vós o lereis, e tirareis os corolários destas considerações, e procurareis saber o que depende de vós daí em diante, e sabereis quais as consequências dos vossos atos, e tomareis, então, voluntariamente, de acordo com o vosso guia, a deliberação de voltar ao plano da terra, trazendo uma tarefa, ou uma prova. Se os vossos feitos reclamam punição, neste caso vireis, para a prova e sentireis o látego da dor vibrando sobre vós para o cumprimento da vossa regeneração. Se, porém, os vossos atos forem aprovados por Deus, e a consciência vos indicar que a vossa vida não foi desviada da linha do bem, nesta hipótese, voltareis à Terra com uma tarefa a desempenhar, uma missão a cumprir. E a lei do progresso continua sua marcha evolutiva, e o mundo continua a caminhar para o além. E os espíritos a descerem, a voltarem, a encarnarem, a subirem na espiral eterna das ascensões, cujo principal degrau é a dor. É assim, meus amigos. Procurai estudar Espiritismo.
A doutrina não é tão somente a demonstração prática da vida além campa, é o código de amor, mandado por Jesus, para vos elucidar no cumprimento do dever, para ensinar os passos com que tendes de caminhar nessa jornada para o infinito. Deus vos guarde.